Muito bem, chegamos agora no processo da preparação para a consagração a Nossa Senhora no dia 13 de maio do ano de 2020. E você pode me perguntar, mas Antônio, será que vai acontecer? Bom, futuro só a Deus pertence, mas eu sempre digo, se eu ficar parado aqui na terra, Deus também fica parado no céu. Eu tenho que dar um passo aqui na terra para que Deus também dê um passo no céu. Então, eu faço a minha parte, Deus faz a dele. E eu sou um homem movido pela fé, né? Então, assim, até que me digam o contrário, eu estou caminhando na direção que Deus me envia e me indica. Então, a nossa consagração, ela está acontecendo no sentido que nós estamos nos formando. Estamos lendo o tratado, vamos começar a fazer os exercícios espirituais no dia 11 de abril, né? Rumo ao dia 13 de maio. Sem ler o tratado, sem praticar os exercícios espirituais, não tem como se consagrar a Virgem Maria. Isso é fato. Então, nós estamos entrando numa reta final para saber verdadeiramente quem quer se consagrar à Virgem Maria. Então, nós estamos impedidos de fazer a formação presencial, mas a formação à distância ela está acontecendo. Então, nossa turma teve início no dia 15 de fevereiro de 2020, houve a interrupção aí agora no finalzinho de março, né, dado ao Covid-19, mas o amor de Deus é maior. Tanto é que ele vai arrumando as ferramentas para que nós possamos aí utilizá-las. Claro que nós não somos profissionais dessa área, os nossos recursos são básicos, né? Mas é do jeito que Deus permitiu e do jeito que dá. Não é de qualidade, mas é de boa vontade. Então nós vamos aqui, a partir de agora, entender o que nós vamos fazer com exercícios espirituais, né? Então vou entregar para vocês, né, o livro dos exercícios espirituais no dia 11 de abril. Vou marcar com vocês pelo WhatsApp, provavelmente às 4h15, 4h20 da tarde deste sábado, dia 11 de abril. Vou colocar até no WhatsApp, só lá para frisar bastante. Então, vamos dar sequência aí aos slides para saber como é que vai ser a formação com os exercícios espirituais. Salve Maria Santíssima! Olha aí para você ver que slide lindo, né? Esse aí é o nosso patrono e padrinho. Patrono e padrinho do grupo Escravos de Jesus por Maria, Servos Jesus per Mariae. E nós imploramos a bênção de São João Paulo II, que é o grande consagrado a Nossa Senhora e o autor da famosa frase Totus Tuus Mariae, todo teu, ó Maria. Então, São João Paulo II se anunciou a mim no ano de 2015, quando eu fui me consagrar, né? Ele, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu os abracei como meus padrinhos espirituais, né? Que me ajudam, me auxiliam na caminhada. Por quê? Porque já são santos. E receberam os altares de Deus, né? Pela graça de Deus, e conduzidos pelas mãos da Virgem Maria. E São João Paulo II, história mais real e mais contemporânea para nós, de um santo, né? São João Paulo II viveu a Segunda Guerra Mundial na Polônia, perdeu a mãe muito cedo, depois perdeu o pai, perdeu os irmãos, ficou completamente órfão de família, recebeu o chamado para o sacerdócio de Cristo em plena Guerra Mundial, foi perseguido, né, pelos espiões soviéticos e se manteve firme. E tinha, né, como livro de cabeceira, como livro de preferência, era o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Óbvio, depois a Sagrada Escritura. Até porque São Luís Maria Grignoni de Montfort escreveu um livro totalmente teológico, baseado nas Sagradas Escrituras, né? Ele fala tudo o que Deus nos fala. E São João Paulo II viveu plenamente essa história, né,
de ter lido um livro antes de ser santo e se tornou santo, porque em meio à guerra ele fez o seminário, depois foi vocacionado sacerdote, consagrado sacerdote a Deus, depois se tornou um bispo, depois se tornou um cardeal, depois se tornou papa e depois se tornou santo. Ou seja, ele é exemplo lógico, real e puro do que o tratado nos ensina e nos fala, né? Por isso, nosso carinho a São João Paulo II, que ele interceda por nós, nos abençoe lá do céu, para que nossa consagração permaneça fiel a Jesus e a Maria. Oração de São João Paulo II na dedicação da Basílica Nacional de Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, não cesseis, ó Virgem Aparecida, pela vossa mesma presença, de manifestar nesta terra que o amor é mais forte que a morte, mais poderoso que o pecado. Não cesseis de mostrar-nos Deus, que amou tanto o mundo, a ponto de entregar o seu Filho unigênito, para que nenhum de nós pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E olha aí que coisa mais linda, quem nos escolheu para ser nossa madrinha, madrinha desta turma em específico, Santa Dulce dos Pobres. E você vai perguntar, Antônio, isso não é coisa da sua cabeça, foi você? Não. Posso dizer com toda a verdade em Cristo Jesus, né, porque como o apóstolo Paulo, eu posso declarar, eu não minto, falo a verdade em Cristo, quem o atesta é o Espírito Santo de Deus. Por graça de Deus, né, pela intercessão da Virgem Maria, Santa Dulce dos Pobres quis nos apadrinhar, né, ou seja, quis ser madrinha desta turma de consagração. E eu fico extasiado com as coisas do céu, porque é tão maravilhoso como as coisas acontecem, né? E aqui em casa tem uma capela e a gente reza muito. E eu tive a graça do ano passado, né, de ir ao Vaticano um dia depois da canonização dela, no dia 14 de outubro do ano de 2019. Eu estava na Itália e eu estava em San Giovanni Rotondo, que era a terra do Padre Pio. Eu estava lá com o Padre Pio rezando o dia inteiro e eu não poderia estar em Roma, né? Porque um corpo não tem condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, por graça de Deus, no dia 15 de outubro, assim que eu cheguei na cidade de Roma, eu fui ao Vaticano e a flâmula, né, de Santa Dulce dos Pobres, com os outros santos que foram canonizados naquele dia, estava lá ainda, né, dependurado na fachada principal da Basílica de São Pedro. Então, eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz. E vocês não sabem a minha alegria quando ela se anunciou para ser madrinha dessa turma. Em oração veio a inspiração, né? Inclusive foi ela que me deu a inspiração da frase que eu acabei utilizando agora há pouco tempo aí com essa questão generalizada do Covid, né? Ela colocou bem assim no meu coração: de que me vale a vida se viver acovardado. Se as pessoas que estão dependendo de nós não morrerem do vírus do Covid-19, morrerão de fome. Elas precisam de homens e mulheres de coragem para ir até eles, né? Assim como ela fez. Ela era uma mulher muito frágil, né, de saúde muito debilitada, tinha problemas respiratórios, mas ela não se esquivava, ela não se eximia da missão dela de ir aos pobres e aos mais doentes, né? Pessoas que eram descartadas pela sociedade, pessoas em que ninguém queria colocar a mão, pois Santa Dulce dos Pobres ia lá com toda a sua fragilidade, com toda a sua pobreza e humildade, e acolhia aquele que era
completamente excluído. E ela não tinha medo, né? Então ela colocava a mão no doente mesmo, às vezes fedendo, às vezes com feridas abertas, às vezes com a carne apodrecendo, mas o amor dela, que é o amor de Deus, curava aquelas pessoas, né? E ela, com esse amor todo, nos dá essa graça de nos escolher para ser nossa madrinha, né? Então vocês, da turma que será consagrada a Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio de 2020, ganharam uma exímia madrinha, uma excelente madrinha, né? Santa Dulce dos Pobres. Então, a consagração vai ser no dia 13 de maio de 2020, na Capela da Mãe da Divina Providência, na Samambaia Sul, no Distrito Federal, às 19 horas, uma quarta-feira. O celebrante será o vigário paroquial Padre Mark Antony Baqueiro Pondoc, nosso vigário paroquial, que nós temos muito carinho com ele, que deixou a sua pátria, né, para vir ao Brasil e servir a nós cristãos brasileiros. Rezemos pelos padres missionários. Muito bem, já sabedores da graça que recebemos de ter como madrinha Santa Dulce dos Pobres, façamos a oração juntos para que ela possa nos auxiliar na caminhada de santidade. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Ensina-nos a Santa Igreja de Jesus Cristo que devemos tributar a Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe Nossa, culto particular de veneração, de afeto e imitação de suas virtudes. Dessa vontade manifestada por Deus, se deduz que a devoção a Nossa Senhora nos é indispensável para a salvação. Assim Deus o quer. Por isso confirmo, porque estamos nos formando para nos consagrarmos à Santíssima Virgem Maria. Deus assim o quer, e a Santa Igreja assim nos ensina. Amém. Muito bem, agora nós vamos tratar da parte teórica que nos vai guiar para fazermos coerentemente e com sabedoria os exercícios espirituais. E como é que eles começam? Eles começam justamente com os 12 dias preliminares, que vão do dia 11 ao dia 22 de abril. Aconselha São Luís Maria Grião de Montfort uma série de 12 dias, que está nas páginas de 17 a 90, para nos libertarmos do egoísmo, que é tão contrário ao Espírito de Jesus Cristo. Esvaziarmos-nos do espírito do mundo, das coisas do mundo, para nos preenchermos com o Espírito de Deus, com as coisas divinas. E antes de fazer as leituras dos 12 dias, sendo uma leitura, meditação e oração para cada dia, que vão começar no dia 11 de abril, deve-se rezar as orações das páginas 233 e 234. Ou seja, antes de começar a leitura, você já pode rezar a invocação ao Espírito Santo e a saudação a Nossa Senhora. Observação: as orações diárias comuns são realizadas normalmente, não são dispensadas. O que isso significa? Você, por si só, tem as suas orações diárias, né? Então, ou você reza o terço, ou reza o rosário, ou reza 1000 Ave Marias, 50 Salve Rainha, não sei.
aquilo que o Espírito Santo te ensinou e o que ele te pede para rezar todos os dias. Lembrando que um filho mariano, obrigatoriamente, ao menos o terço, todos os dias, tem que ser rezado. Então, as suas orações diárias comuns à sua realidade não estão dispensadas porque você vai fazer esse retiro. Pelo contrário, esse retiro vai ser acrescentado à sua vida de oração, ok? Então vamos dar um exemplo para você. Eu sempre falo para as pessoas que a melhor hora para buscar fazer o exercício espiritual, e aí é uma sugestão, é pela manhã. Por quê? Porque você acabou de acordar, você ainda está com a cabeça descansada e você vai se alimentar de Deus primeiro para depois enfrentar as coisas do dia, né? Então você vai mais munido, você não vai vazio para o mundo, você vai cheio de Deus para o mundo. Então, agora que a gente não está tendo a missa, mas qual seria ideal, né? Em tempos normais? Levantar cedo, fazer suas orações matinais, ir para a Santa Missa, receber a Eucaristia e depois fazer exercícios espirituais. Esse seria o ideal, né? Mas agora a gente vai fazer aquilo que é possível. Dentro da sua rotina, você vai escolher o melhor momento, mas não pode deixar de fazer ou acumular, porque isso vai te trazer problema e você vai fazer tudo muito mal feito, né? E só para cumprir tabela, e não é o caso. É para você viver a experiência mística dos exercícios espirituais. Então, para cada dia do exercício, né, você deve fazer as suas orações diárias comuns de todo dia, mais as orações referentes a esses 12 dias. Quais são elas? A invocação ao Espírito Santo e a saudação à Nossa Senhora, que estão nas páginas 233 e 234. Pronto, fiz as orações, aí depois eu vou fazer a leitura de cada dia, né? Que tem lá as leituras e as meditações. E fazer reflexão sobre isso. O que você está aprendendo com isso? Deixa o Espírito Santo te guiar, deixa a Nossa Senhora te formar, ok? Então, os 12 dias preliminares, eles são para que nós nos esvaziemos das coisas do mundo, para que nós fiquemos plenos, para nos enchermos de Deus e aprender a sairmos do nosso egoísmo e começar a saber, né, aquilo que é importante para Deus e para mim. Então, os 12 dias preliminares será do dia 11 a 22 de abril de 2020, sendo que no dia 11 dá-se início às orações no turno vespertino, no final do dia. Amém? Muito bem. Passado os 12 dias preliminares, aonde eu me esvaziei das coisas do mundo, do espírito do mundo, e enchi-me do Espírito Santo de Deus, eu vou começar a primeira semana, conhecimento de si mesmo, e vai do período do dia 23 a 28 de abril, das páginas de 91 a 128. Durante a primeira semana, dirigirão todas as orações e atos de piedade para alcançar o conhecimento de si mesmo e a contrição dos próprios pecados, tudo fazendo em espírito de humildade. Antes de fazer as leituras da primeira semana, conhecimento de si mesmo, rezar as orações das páginas 234, 235 e 237. Quais são as orações? Ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora, saudação a Nossa Senhora. Prestou atenção? Para essa primeira semana já mudou também as orações. Não serão iguais a dos 12 dias preliminares. E observação. Continua. As orações diárias comuns são realizadas normalmente, não são dispensadas. Então isso é muito bom lembrar, porque tem gente que fala assim, agora não estou tendo tempo de fazer as minhas orações normais que eu faço, porque eu estou fazendo os exercícios espirituais para consagração. Negativo. É para continuar fazendo as orações comuns à sua realidade de todos os dias, mais as orações referentes aos exercícios espirituais, ok? E lembrando, a sua vigilância está sobre a tutela do próprio Deus, da Santíssima Virgem Maria, à luz do Espírito Santo. Então, assim, para Deus,
não se mente, né? Então, não adianta a gente querer esconder nada de ninguém. É melhor a gente lidar com a verdade, ter sabedoria, para não ser um falso devoto, né? Então, ou seja, se eu já começo a querer passar a perna com a leitura do tratado e com a feitura dos exercícios espirituais, ou seja, já vou de mal a pior. Já estou mostrando aí quem eu sou, né? Então, que Deus nos auxilie e nos ajude, que a força do Espírito Santo nos coloque para cima. Amém? Bom, nós estamos aí na metade dos exercícios espirituais. Passamos aí pela série dos 12 dias preliminares, nos esvaziando dos espíritos mundanos para nos enchermos do Espírito de Deus. Depois, na primeira semana, nós tivemos conhecimento de nós mesmos, né, entendendo quem somos, reconhecendo os nossos pecados e pedindo a graça de Deus para nos curar e nos libertar. Na terceira semana, nós vamos ter aí o conhecimento da Santíssima Virgem Maria. Será do dia 29 de abril até o dia 5 de maio. Será das páginas 129 a 174. Durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todos os exercícios de piedade e orações cotidianas, ou seja, diárias, a conhecer a Santíssima Virgem, pedindo esse conhecimento ao Divino Espírito Santo, o esposo de Maria. Antes de fazer as leituras da segunda semana, rezar as orações das páginas 234, 235 e 240. Quais são? Ladainha do Espírito Santo, saudação a Nossa Senhora, um terço ou um rosário, do jeito que o Santo Espírito colocar no seu coração. Lembrando que as orações diárias comuns são realizadas normalmente, não são dispensadas. Então, para quem já reza o Santo Terço, beleza, já está dentro do propósito das suas ações diárias e dentro do propósito dos exercícios espirituais, ok? Para quem reza o terço, amém. Para quem reza o rosário, amém também. Prestar bastante atenção, né? O que o Espírito Santo vai nos apresentar de sua esposa para nós. Então, nas nossas orações e nas nossas leituras e meditações, né, das páginas 129 a 174, nós vamos aí, à luz do Espírito Santo, sabendo um pouco mais da Virgem Maria, e pedir aí ao seu esposo que nos ensine sobre ela, né? Que seja um diálogo aberto e franco dentro daquilo que Deus quer nos revelar. Amém. Tá aí, chegamos na terceira e última semana, a terceira semana, conhecimento de Jesus Cristo. Será no período do dia 6 ao dia 12 de maio, véspera da nossa consagração, no dia 13 de maio. Páginas de 175 a 232. Empregarão a terceira semana a obter o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria vai nos dar o conhecimento e a posse da divina sabedoria. Antes de fazer as leituras da terceira semana, rezar as orações das páginas 234, 235 e 241. Quais são? Ladainha do Espírito Santo, saudação a Nossa Senhora, oração de Santo Agostinho. Lembrando sempre que as orações diárias comuns são realizadas normalmente, não são dispensadas. E lembrando a todos, se até aqui você não leu o tratado, só uma dica, não se consagre a Nossa Senhora, para que você não comece aí a cometer pecados graves, gravíssimos, né? Então, quem vai se consagrar? Não é o Antônio, nem a Marilza, nem o padre que barra ninguém para se consagrar a Nossa Senhora. Tanto que no tratado, São Luís Maria Grignion de Montfort nos fala dos verdadeiros e dos falsos devotos, porque Deus já sabe. Então, assim, para Deus não tem mentira. Então, quem vai se consagrar no dia 13 de maio? Quem fez a leitura total do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria
quem praticou os exercícios espirituais, né, dia a dia, e quem está em estado de graça. Essas pessoas vão se consagrar. Quem não estiver dentro desses requisitos, não se consagra, né? Porque isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. E com Deus não se brinca, né? Então, não sou eu, nem a Marilza, nem um padre que barra a consagração de ninguém. Mas Deus sabe todas as coisas. Então esteja em dia com Deus, com sua consciência, em paz, e vai dar tudo certo dia 13 de maio, ok? Nós vamos terminar finalizando falando sobre o dia 13 de maio. Graças ao bom Deus, chegou o dia 13 de maio do ano de 2020. Vou me consagrar. Por quê? Porque li o tratado todo, porque eu pratiquei os 33 dias dos exercícios espirituais corretamente, fiz a confissão e estou em estado de graça para participar da Santa Missa e receber Jesus na Eucaristia como seu escravo. Li o ato de consagração que está nas páginas 227 a 232 e o escrevi numa folha e o assinei. Ofertei um tributo a Jesus e à Virgem Maria em penitência pelas infidelidades passadas por meio de obras corporais e espirituais de misericórdia, e prometo viver a consagração em santidade e fidelidade, e todos os anos a renovarei na mesma data, para cumprir os meus votos e promessas batismais diante de Deus e da Santíssima Virgem Maria, minha Senhora e Mãe. E que Deus possa nos derramar muitas graças pelas mãos da Virgem Maria, para que possamos viver em graça, santidade e fidelidade a consagração mariana, dando testemunho de Jesus Cristo a todas as pessoas e falando da consagração mariana às pessoas que Deus nos confiarem, dando primordialmente o exemplo, sendo um bom escravo, sendo fiel ao que fala e pratica, ao que pratica e fala, com coerência, dar testemunho através da sua própria vida, porque falar é muito fácil, agora viver é outra questão. Então viver a consagração mariana é diferente de falar da consagração mariana. Eu só posso falar daquilo que eu vivo e com autoridade. Então, que pelas mãos da Virgem Maria, pela força do Espírito Santo, auxílio do anjo da guarda e pela graça de Deus, nós possamos viver com fidelidade, alegria, né? Porque um consagrado mariano é alegre, não é triste não. Reza terço com alegria, não é com tristeza e nem por obrigação não. É por amor. E testemunhar Jesus Cristo em todo lugar e a qualquer pessoa a que Ele indicar. Foi bom até aqui e será muito melhor depois daqui, porque sempre digo, a consagração ela não termina com o dia da consagração, com o final da formação. Na realidade, ela começa, né? Nossa Senhora vai começar a te enviar, a te solicitar, e a sua formação ela vai se aprofundando dia após dia, porque a sede de Deus vai aumentando. E quanto mais a gente aprende sobre Jesus e Maria, e sobre Maria e Jesus, mais a gente tem autoridade espiritual para poder falar de ambos para as pessoas. Salve Maria Santíssima, quero agradecer a todos até aqui e que Deus nos ajude até o dia 13 de maio, se Deus quiser. Salve Maria Santíssima.